Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Caríssimo e reverendíssimo Monsenhor Leandro Diniz, na sua pessoa quero saudar a todo o governo que me ajuda na corresponsabilidade da administração, não só financeira, logicamente, mas também no sentido das decisões. E queria receber o Padre Marcelo, Antônio Marcelo, novo chanceler, que integra o quadro do governo. Quero também saudar os vigários forâneos das diversas foranias. Quero saudar também os irmãos, os padres religiosos aqui presentes, palotinos, redentoristas, salesianos. E está faltando alguém? Irmãos mercedários, perfeito, tranquilo. Também arautos do Evangelho, que é também uma forma de vida religiosa. Os diáconos, e na pessoa do diácono Mauri, que preside o diacônio, a vida consagrada aqui presente, representada também, e o povo fiel das nossas comunidades, que vieram junto a seus padres a receber os santos óleos, que serão levados e transportados. Eu gostaria de dizer que esta celebração dos santos óleos acontece este ano sobre o marco de dois eventos: o centenário da nossa diocese, 20 anos da administração apostólica São João Maria Vianney, que é outro fato que interage na nossa história, e claro, a preparação para a Assembleia Geral do Sínodo de 2023. Estamos justamente numa caminhada sinodal. Isso, claro, nos dá perspectivas. A respeito do centenário, estava fazendo uma leitura até espiritual, porque é histórica,
do primeiro decênio da nossa Diocese de Campos, feita por o primeiro bispo, Dom Henrique Mourão. Ele dizia que em 1924 éramos 27 sacerdotes, dos quais só 3 brasileiros e 1 encardinado. Então veja a realidade da escassez do sacerdócio. Nos acompanhou durante o centenário, durante muito tempo. Também, claro, outro aspecto que dizia ele, até 1925, as paróquias do Noroeste, a maioria, não tinha recebido nenhuma visita de um bispo. Estamos falando, claro, do bispo do Rio de Janeiro. Não conheciam. Evidente que a nossa diocese é uma das mais, como Volta Redonda e Piraí, que está no outro extremo. Mas a nossa é a maior em extensão. O que é outro desafio para ter um clero participativo, como procura o sínodo, para ter um presbitério com consciência de presbitério. Essas são linhas da história que devemos ver. Foram desafios. Fora disso, 16 sacerdotes passaram também para, naquele tempo, a Associação São Pio X, nos anos 40, por aí, até que a Santa Sé disse que não era possível mais. 16 são muitos para um clero escasso. E claro, a fratura que superamos também com muita participação, compreensão, paciência dos nossos sacerdotes, porque graças a eles chegamos ao ano 2000, a essa solução da administração apostólica São João Maria Vianney, que completa este ano 20 anos. Então, foi uma das fraturas da igreja que levaram a um desenlace feliz de comunhão. Ontem estávamos juntos a celebrar os 20 anos, na celebração da unidade. Certamente que isso pautou o nosso sacerdócio. Por isso, nosso sacerdócio é um pouco singular e diferente a outros presbitérios. Essa diferença, claro, de tantos estrangeiros, mas depois foi uma diferença de formação. Diversos centros de formação teológica, que pode ser uma riqueza, mas também pode levar a termos diversos modelos de igreja e dificultar a caminhada, quando não é justamente colocada como um enriquecimento, e deve ser. E por isso, claro, é importante vencer, me parece que essa é a grande tentação dos nossos sacerdotes, pela extensão, pela distância das paróquias umas das outras, extensão do nosso território. Enfraquecer, às vezes, os vínculos do presbitério. Ninguém é andorinha. Uma andorinha não faz verão. Um sacerdote diocesano, como um religioso fora da comunidade, também não. Não é um projeto individualista o sacerdócio. Ninguém se ordena sacerdócio porque quer. É para uma missão. E uma missão da igreja. E por isso essa celebração é tão importante. Não só pela renovação das promessas, mas porque situa o sacerdote dentro da igreja.
a visão trinitária, relacional do sacerdote. Claro, é pai, e por isso um princípio de fecundidade espiritual. Acompanha Jesus como irmão, filho, um princípio de unidade, de libertação. Acompanha o Espírito Santo, homem do Espírito, e é o homem do corpo de Cristo, não só do corpo místico, mas do corpo do sacramento da Eucaristia, que celebraremos hoje à noite, hoje também, agora, mas especialmente na Santa Ceia. Eu gostaria de dizer com isso que é muito importante essa autoconsciência do presbitério, porque às vezes ficamos apegados a um ofício de pároco em determinado lugar. É compreensível, claro, o amor ao povo, certamente, é generoso, isso, mas a eficácia do trabalho pastoral depende dessa autoconsciência de sermos um presbitério que se organiza em foranias, em vicariatos, e que, a dizer verdade, requisita o empenho de todos, requisita a vontade de todos de querer participar, porque é muito bonito o lema comunhão, participação e missão, mas não é para os leigos, é para nós também. Onde é que nós participamos? Como participamos? Porque, graças a Deus, o laicato foi surgindo e hoje está forte. Vamos ter 2 escolas de fé e cidadania. Agora, o presbitério, claro, o nosso presbitério tem características muito válidas. Por exemplo, não é um sacerdócio que tenha uma idade muito longeva, o que nos preocuparia. Também é um sacerdócio que consegue o respeito, o reconhecimento dos fiéis leigos. Isso já Dom Henrique Mourão já dizia. Aqui se vê muito clara o semblante sobrenatural de um sacerdote. Se observa ainda isso, e é bom que assim seja. Agora, o aspecto pastoral tem crescido, mas ainda falta um pouquinho mais, no sentido de criar comunidades eclesiais missionárias, porque estamos há 15 anos do documento de Aparecida, que disse que todos somos discípulos missionários, especialmente o padre, o presbítero, formador de discípulos missionários, mas acontece que as nossas paróquias ainda estão para a conservação. É verdade que certamente a pandemia nos levou a um exílio, a um fechamento, apesar de que as famílias, muitas saíram fortalecidas, as comunidades familiares. O que eu quero dizer com isto é que o sino nos desafia, e o centenário também. E agora estamos apontando para este ícone, que será, cada sacerdote vai receber um, claro, de menor tamanho, mas com isso queremos mostrar, não, a palavra perfil é muito empresarial, eu prefiro falar de semblante, rosto, o rosto do sacerdote campista da nossa diocese. Em primeiro lugar, tem que ter o coração de Cristo, como é bem assim, era o propósito de Dom Henrique Mourão, que fez o primeiro seminário dedicado ao Sagrado Coração. O primeiro seminário não foi a Imaculada, foi ao Sagrado Coração de Jesus, que é
Você sabe muito bem, Cristo Redentor foi também pensado inicialmente para ser um monumento de reconhecimento do Sagrado Coração. Então, o Sagrado Coração é fundamental. Coração de pastor. Mas um coração servo. Que aí eu vou dizer duas coisas. Saiu esses dias uma via sacra que me fez pensar muito. E foi um padre que veio a dar um curso de formação aqui. A via sacra do sacerdote que padece de burnout, desgaste. Fala de 14 estações e fala dessa doença, como cada estação. Ou cada estação é um aspecto do burnout. Fazendo um apanhado de todas as estações, o que a gente vê é que o burnout acontece muitas vezes, e não quero ser simplório nisto, Deus me livre, mas quando se esquece que somos servos apenas, somos instrumentos apenas. Esse outro Cristo, sim, claro, temos esse caráter de Cristo cabeça, mas não nos pode levar a pensar que somos idênticos a Cristo, ou a colocar o nosso sacerdócio num patamar de perfeição que não temos, que devemos buscar, sim, e que devemos responder positivamente à graça divina também, e que não nos falta essa graça também, e que temos um estado diferente pelo sacerdócio também, sim, óbvio, estamos muito de acordo, mas quando talvez esquecemos isso e pensamos só na performance humana, aí nos damos mal. Segundo, também esquecer que somos pastores, não somos funcionários, não somos empresários. Podemos ser empreendedores sociais, no máximo, sociais, mas somos pastores antes que nada. E toda a nossa participação na sociedade será a partir do pastoreio. E finalmente não esquecer que somos missionários. Missionários do amor, da paz, da justiça social. Sim, porque isso faz parte da nossa doutrina. O Senhor de 1971 disse: a justiça faz parte do Evangelho, da pregação do Evangelho, faz parte do conteúdo. Um sacerdote que não pregue justiça não entendeu o Evangelho. Então, meus caros irmãos, é evidente que nos preocupa muito, e por isso ainda mais é importante a vivência do presbitério como uma família de irmãos que se acompanha. E eu lanço aqui nesta mesma assembleia da Missa dos Santos Óleos um desafio para todo o povo de Deus. Já foi pensado, já foi discutido nas foranias, mas até agora não conseguimos costurar um projeto apenas, que é a casa do Padre, porque vamos precisar. Então, meus caros fiéis leigos, esse é um grande desafio. Temos muitas vocações, graças a Deus, mas também daqui a pouco teremos muitos padres idosos. E nós, me parece que seria trágico o descarte de pessoas, não pensar nos padres idosos. Então, gostaria de encerrar para que a gente, o centenário tem que deixar uma obra, quem sabe esta, porque temos futuro nas vocações. O seminário
Está vibrante, está bom, tem um rostro diocesano, muito bom. Mas e os padres idosos, os padres que precisam de uma, digamos assim, reciclagem, ou mesmo de uma terapia? Temos que ter uma casa para isso. Então, pensemos, caríssimos irmãos, e eu agradeço desde já o ter um presbitério como o nosso. Um presbitério que deu provas de heroísmo. Na época dos anos 80, eram muito poucos, e no entanto, fizeram vencer a concepção correta da igreja, que é a do Vaticano II. Isso foi feito por gente que foi fiel, que é admirável, e que eu tiro meu chapéu e minha mitra para honrá-los, porque era muito fácil sucumbir ao canto de sereias naquele tempo. Mas graças a Deus, a firmeza, a fidelidade predominaram, e os nossos irmãos retornaram, e nos alegramos muito com a reconciliação. Mas foi porque alguém ficou firme aqui. Alguém disse: não, o Vaticano II é um ponto, ninguém vai para trás. Nós não abrimos mão. Como diz o Papa Francisco, gloriosamente reinante, quem não segue o Vaticano II está fora da igreja. A comunhão com o Vaticano II é necessária. Podemos fazer uma interpretação de continuidade? Sim, claro, e devemos. Mas sem Vaticano II não continuamos na igreja, não. Isso é muito importante que se diga, porque faz parte da nossa história, do nosso centenário. E nessa linha queremos seguir, e virão outros centenários, se a parousia não vier antes, mas estamos abertos sempre aos sinais dos tempos. Somos uma igreja aberta ao que Deus nos fala, primeiro, claro, nas Sagradas Escrituras, nos sacramentos, nas pessoas, e também, claro, na própria história como lugar teológico, em que se revela o próprio Deus, que nunca nos deixou, mas caminha conosco. Caminhemos juntos. Viva o Sínodo, viva a Igreja de Campos, nos 100 anos. Amém.